Um acidente com um ônibus na Serra matou 9 pessoas e deixou outras 21 feridas. O ônibus da aviação São Geraldo estava com 31 passageiros e um motorista. Seguia de Porto Seguro, na Bahia, para o Rio de Janeiro, quando capotou e caiu numa ribanceira. Foi por volta das 5h30 da manhã. O motorista contou que, ao fazer uma curva, encontrou um caminhão fazendo uma ultrapassagem indevida. Para não bater no caminhão, ele jogou o ônibus para o acostamento, mas não conseguiu parar e o ônibus caiu na ribanceira de aproximadamente 40 metros de altura. A BR-101 Norte, no quilômetro 249, precisou ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal para o socorro aos feridos e a retirada do veículo. O número de 9 mortos foi passado pela aviação São Geraldo. A Polícia Rodoviária Federal ainda fala em 8 mortos. A gente continua em busca de mais informações e a reportagem completa desse acidente você vai ver daqui a pouquinho aqui no ESTV Primeira Edição. Os feridos foram levados para os hospitais Jaime Santos Neves, na Serra, e para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória. O repórter Fábio Linhares está no Hospital São Lucas. Vamos para lá falar com ele ao vivo. Fábio, boa tarde. Quantos feridos, quantas pessoas foram levadas para o São Lucas? Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos. 6 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. Elas são do Rio de Janeiro, da Bahia e também de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Outros pacientes também foram levados para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A gente esteve lá pela manhã. Essas imagens foram feitas hoje cedo pela nossa equipe. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 17 pessoas levadas para lá. A gente esteve lá pela manhã, mas como o ônibus saiu de outro estado e não iria parar aqui no Espírito Santo, a gente não encontrou parentes das vítimas lá. A CESA ainda não sabe exatamente qual é a situação dos feridos que estão internados nos hospitais, tanto no Jaime quanto aqui no São Lucas, porque são muitos feridos. No total, 23 pessoas foram levadas para hospitais da rede pública estadual só desse acidente, que foi um acidente extremamente grave. A assessoria de imprensa da aviação São Geraldo informou que a prioridade agora é o atendimento médico emergencial e imediato desses pacientes e que também dá total assistência a essas vítimas. Com relação às vítimas fatais, o procedimento é aguardar o reconhecimento dos parentes e também a identificação formal feita pelo Departamento Médico Legal. O contato com os parentes, tanto das vítimas fatais quanto de quem está internado, a empresa disse que já está fazendo com os parentes dessas vítimas. A gente continua acompanhando essa tragédia que aconteceu nessa manhã, ainda mais tão próximo assim, logo depois do Natal e perto do Ano Novo. Tatiane, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Fábio Linhares. Qualquer novidade sobre esse acidente, por favor, volte a nos chamar, que a gente volta a falar ao vivo. E a gente volta a falar do grave acidente que matou pelo menos 8 pessoas, deixou mais de 20 feridas. Todas as pessoas estavam no ônibus da aviação São Geraldo, que caiu numa ribanceira. Os passageiros vinham da Bahia e seguiam para o Rio de Janeiro. O acidente aconteceu hoje de madrugada na BR-101 Norte, na Serra. A nossa equipe acompanhou o resgate. Os bombeiros corriam contra o tempo para salvar os passageiros. Bora, gente, bora, bora! Usaram uma motosserra para cortar a lataria do ônibus, que ficou destruído no meio da vegetação. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que 32 pessoas, incluindo o motorista, estavam dentro do ônibus. 21 foram socorridas para hospitais de Vitória, 13 em estado grave. Balbino conseguiu sair antes do socorro chegar. Ele viajava com a irmã e o cunhado. Ela virou, fiquei de cabeça para baixo, eu salvei a menina do meu lado, ela segurou comigo. Virei ela, consegui tirar ela do carro. E aí trouxe ela para cima, os outros estavam no fundo, conseguiu sair também, nós conseguimos resgatar um bocado de gente que era de cima. Vivi de novo, né? O ônibus saiu de Porto Seguro, na Bahia. Levava um grupo de artesãos para Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Só que a viagem terminou justamente nessa curva, no quilômetro 249 da BR-101, já no município de Serra, região metropolitana de Vitória. O motorista perdeu o controle do ônibus e caiu nessa ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura. O acidente foi pouco depois das 4 horas da manhã. 2 guinchos foram chamados para suspender o ônibus. A BR-101 ficou interditada. Um longo congestionamento se formou. Nós estamos a poucos metros do ônibus e dá para perceber que os bombeiros estão com muita dificuldade. Alguns passageiros continuam
presos às ferragens. O motorista do ônibus foi socorrido com vida. Ele disse para a Polícia Rodoviária Federal que jogou o ônibus ribanceira abaixo para desviar de uma carreta que invadiu a contramão. Os bombeiros procuravam por sobreviventes. Somos os bombeiros da equipe de resgate. Você consegue nos ouvir? Faça algum barulho. Peritos foram ao local para entender como o acidente aconteceu. Ao todo, 9 pessoas morreram, entre elas um adolescente. A Aviação São Geraldo informou que eram 9 mortos, como a gente viu aí na reportagem. Mas agora a assessoria corrigiu essa informação. Disse que são 8 mortos. A empresa entregou a lista de passageiros para a Eco 101, que administra a rodovia. Mas a Eco 101 disse que, por enquanto, não vai divulgar os nomes dos feridos e nem dos mortos. A Polícia Rodoviária Federal também confirma até o momento esse número de 8 mortos. A gente vai voltar agora ao vivo para um dos hospitais onde foram levados feridos desse acidente. O repórter Fábio Linhares está lá no Hospital São Lucas, que fica aqui em Vitória. Fábio, já tem informações sobre o estado de saúde dos feridos que foram levados para aí? Pois é, Tati, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o estado de saúde desses feridos. Aqui no São Lucas, ela informou que os 6 pacientes estão estáveis, o estado de saúde deles é estável. Já no Jaime Santos Neves, na Serra, onde estão 17 pacientes, 13 estão estáveis, 4 estão em estado grave. De manhã, quando a gente esteve lá, a gente também teve informação de que alguns pacientes estavam passando por cirurgia. A todo momento começam agora a chegar os parentes dessas vítimas. Eu vou conversar agora com a Gisele Elias dos Santos, que estava com uma tia e 2 primos nesse ônibus. Gisele, como é que estão esses parentes seus? A minha tia já teve alta, né? Graças a Deus. E meu primo, o Diogo, ele está com um pouco de amnésia. E a Jéssica está aqui no São Lucas também em observação. Eles saíram da Bahia, vinham e eles iriam para onde fazer o quê? Isso, eles saíram de Guaratinga, Bahia, né? Foram para Porto Seguro e de Porto Seguro para o Rio de Janeiro. Ia passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Como é que é para você como parente, logo depois do Natal, próximo do Ano Novo, passar por uma situação assim, ter que vir para cá, para um hospital? Foi um susto para a gente, né? Tá todo mundo desesperado, pega a gente de surpresa. A gente, na verdade, nada está nas mãos da gente, né? A gente acha que tem tudo sob controle e às vezes acontecem essas coisas. Mas agradeço a Deus pelo livramento, né, que Ele deu, que é o mais importante. E que, infelizmente, teve algumas vítimas fatais. E o Senhor possa vir consolar, né, o coração dessas famílias. A sua tia contou o que aconteceu na hora? Como é que foi esse momento do acidente? Eles estavam dormindo, né? Era muito cedo e pegaram todo mundo de surpresa. Ela falou que quando lembra ela já estava gritando, todo mundo pedindo socorro, o ônibus virando. Foi um desespero total, né? Só muito difícil. Tá certo, então, obrigado, Gisele. Melhoras também para a sua tia, para os seus primos. Então é isso, né? 23 pessoas feridas, tem aí esse número de pessoas mortas que, infelizmente, né, foram vítimas desse acidente grave logo depois do Natal, depois do Ano Novo. A gente espera que algo possa consolar e essas famílias dessas vítimas e que também os que sobreviveram tenham aí um bom Ano Novo, não é mesmo, Tati? Sem dúvida, Fábio Linhares, obrigada pelas informações. Sem dúvida, para quem sobreviveu, um livramento, né? Mas só reforçando aqui, então, as informações que a gente tem até o momento, a Eco 101 e a empresa São Geraldo confirmam o número de 8 mortos nesse acidente. Como o Fábio Linhares falou, 23 feridos sendo atendidos no Hospital Jaime Santos Neves e também no São Lucas, aqui em Vitória. Vamos ao vivo ver como é que está o trânsito lá na BR-101. A gente tem imagens, a nossa equipe conseguiu chegar ali perto, na altura ali de Bela Vista, na Serra. A gente tem imagens aí ao vivo. Trânsito parado no sentido Vitória-Serra, viu, gente? Esse trânsito parado que a gente está vendo aí é no sentido Vitória-Serra. No sentido Serra-Vitória, no sentido contrário, o trânsito flui com tranquilidade. Esse trânsito foi parado, a Polícia Rodoviária Federal teve que interditar a via para fazer o socorro das vítimas e também para fazer a remoção do veículo. Esse acidente aconteceu no início do dia, foi 5h30 da madrugada, na BR-101, na Serra, e como a gente pode ver, o trânsito continua muito complicado ali na região.